Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, queridos alunos. Conforme o momento em que estiverem a ver esta videoaula, eu chamo-me Janísio Salomão, sou o vosso professor da cadeira de Contabilidade Analítica e por razões diversas, como todos nós sabemos, somos obrigados, por força do coronavírus, a partir destes distintos meios de comunicação colocados ao nosso dispor, fazer chegar as nossas aulas a vocês. É o facto de estarmos num período de confinamento que podemos dizer que não temos aulas. Ou seja, nós temos e somos obrigados a inovar, a arranjar distintos meios de informação e também distintas formas de fazer chegar as aulas a você. Este material que nós estamos a ver na tela é um material que já foi enviado a vocês. É um material que também tenho estado a utilizar nas minhas aulas nos distintos anos que já venho lecionando no ISPB. Nós temos um programa. Neste programa nos apresenta aquilo que será a bitola no qual nós iremos utilizar para as nossas aulas. Numa primeira fase vamos abordar alguns conceitos introdutórios. Verão também algumas terminologias relacionadas à própria contabilidade analítica. Seguidamente vamos ver os distintos meios que são utilizados para o processamento da própria informação contabilística. Hoje em dia, vocês sabem que já existem distintos softwares no mercado e as empresas hoje em dia quase que já não utilizam mais uma contabilidade mecânica ou uma contabilidade que era utilizada com livros de registros de grande parte da informação. Hoje em dia existem softwares que permitem efetuar o processamento de toda essa informação e com base no processamento que é efetuado apresentar os distintos relatórios que depois são apresentados aos conselhos de administração, aos conselhos de direção ou aos boards de distintas empresas existentes. Vamos falar também sobre os sistemas de custeios, técnicas de custeios e métodos de custeios. Ou seja, nós aqui nesta aula introdutória não é nada de novo para vocês. Vocês já ouviram falar do sistema de permuta ou também muito conhecido como sistema de trocas, que era um sistema muito utilizado ainda numa era pré-colonial, numa era em que o homem praticamente era obrigado a caçar ou era obrigado a produzir para poder se subsistir. No entanto, é isso que a gente apresenta aqui. Nós falamos aqui, por exemplo, que o homem utilizava bens naturais no mesmo estado em que eram encontrados na natureza. Por exemplo, para o homem que caçava, que ia obrigado a ter de caçar para poder subsistir, ou seja, à medida que ele caçava, ainda utilizava esses produtos da forma conforme ele encontrava. Aqui nós estamos a falar na forma conforme os produtos eram encontrados na própria natureza. Para quem produzia, quem utilizava o campo, igualmente as técnicas e os métodos quer de conservação, quer de processamento das próprias matérias-primas eram pouco utilizadas. Muitas das vezes esses produtos, para não ter de se estragar, ele era obrigado a partilhar, muitas vezes com os seus familiares e até com a própria comunidade. Isto a título de exemplo para dizer que, posteriormente a isto, o homem foi obrigado a fazer o sistema de troca, ou seja, se eu produzia arroz, trocava com quem produzia milho, ou se eu produzia milho, trocava com quem produzia tomate e vice-versa. Então, é esse sistema de troca, esse sistema de permuta, que com o tempo deu aso para o surgimento de pequenas empresas. Ou seja, quando as empresas começaram a surgir, o objetivo era produzir um determinado bem ou serviço e depois levá-lo ao cliente.
Só que ali existia ainda também um sistema de permuta, um sistema de troca, em que numa primeira fase, antes do surgimento da moeda cunhada, esse sistema de permuta entre empresas também era feito de produtos. Mais tarde, depois, com o surgimento da moeda cunhada, com o surgimento dos dinheiros, é que esse sistema passou a ser utilizado como troca entre as distintas empresas. Com o surgimento da Revolução Industrial, com o aumento do sistema com os transportes marítimos, com o aumento dos voos, etc., isso fez com que por volta do século XVIII começasse a se abordar e se a falar um pouco mais sobre essas questões relacionadas com as trocas comerciais, com a questão relacionada à organização das próprias empresas. E aqui, com o surgimento das empresas, começa-se a valorizar mais aquilo que é o capital, e este capital que passou a ser a principal base de troca e o principal motivo para o aumento do próprio capital. Grande parte das pessoas foram obrigadas a criar as empresas, e isso verifica-se ainda hoje como uma maneira de poder capitalizar, podemos assim dizer, os recursos que têm à sua disposição. Aqui, falar que quando nós estamos a nos referir de pequenas empresas, estamos a falar, as pequenas empresas são aqueles que têm um sistema de produção muito simples, em que praticamente não existe ou não exige, posso utilizar essa expressão, grandes sofisticações relativamente à contabilidade analítica. E mais à frente vocês já poderão ver que o sistema de produção numa empresa pequena é menos exigente a um sistema de produção numa empresa, podemos dizer, industrial. Com a descoberta das novas tecnologias e o aparecimento de sistemas complexos de produção, também com o aumento das próprias empresas, porque há empresas que depois começaram -se a tornar multinacionais, começaram a surgir em distintos espaços, em distintas localizações. Isso obrigou ou fez com que também houvesse um maior controle, podemos assim dizer, dos sistemas de produção, porque o objetivo, e grande parte dos alunos sabe, que quando nós criamos uma empresa, o objetivo desta empresa é obter lucros. Ninguém cria uma empresa para ter prejuízos. No entanto, o aumento da dimensão, o aumento da capacidade de produção e também o crescimento das empresas obrigou que elas tivessem de se organizar para poder obter sistemas que permitem o controle da própria informação. Entre essas técnicas desenvolvidas que nós estamos a nos referir, surgiu a contabilidade analítica, que é conhecido por muitos assim, e também surgiu aquilo que muitos chamam de contabilidade de custos. E aqui podem me perguntar se contabilidade analítica e contabilidade de custos é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. O que estamos a falar é que em latitudes, em regiões distintas, muitas chamam de contabilidade analítica, outros chamam de contabilidade de custos, mas nos estamos a referir à mesma coisa. A contabilidade analítica, a contabilidade de custos, permite o quê? Permite o dirigente, permite a direção da empresa saber quanto custa produzir uma unidade ou quanto custa produzir um determinado bem, quer seja esse bem A, quer seja esse bem B. Eu dei exemplo há pouco, se estivermos a falar de uma fábrica que produz água, o que me interessa saber é quanto é que me custa produzir uma garrafa de água. E se tiver a produzir, um exemplo, um sapato ou um outro determinado produto, geralmente o dirigente, geralmente o diretor ou o conselho de administração quer saber quanto custa produzir esta determinada unidade. Por quê? Porque todos nós queremos ganhar, queremos obter uma margem de lucro. Um exemplo que eu dei aqui prático, se eu tenho um custo de produção, exemplo, de uma garrafa de água que me custa 20 kwanzas, se eu vender este mesmo produto
a 20 kwanzas, lógico que eu não tenho ganho nenhum. O ganho é zero. Custos de produção de 20.000 kwanzas, ou seja, um exemplo, para produzir uma garrafa de água custa 20.000 kwanzas. Se esta empresa vender este mesmo produto a 20.000 kwanzas, podemos verificar logo que esta empresa não tem ganho nenhum, ou seja, o ganho é igual a zero. Se a empresa tiver o mesmo custo de produção de 20 kwanzas e vender este produto a 25 kwanzas, já podemos verificar que esta empresa tem um ganho de 5 kwanzas. E o que nos permite identificar se uma empresa está a ganhar ou se uma empresa está a perder é aquilo que nós chamamos custos de produção. E aí é que existe o problema de grande parte das empresas. Grande parte das empresas produzem, mas não sabem qual é o custo de produção, ou seja, quanto é que gasta para produzir uma determinada unidade de um produto A ou de um produto B. Se a empresa for de pequena dimensão, os constrangimentos não são elevados. Mas estivemos a falar de uma indústria, de uma fábrica, estivemos a falar de uma empresa que tem processos de produção muito complexos. Muitas das vezes, se não saber determinar o custo de produção de uma unidade, muitas das vezes essa empresa estará a ter prejuízos e muitas das vezes não sabe que está a ter prejuízos porque não sabe qual é o custo que incorre para produzir uma determinada unidade. Então, meus caros alunos, um dos objetivos de qualquer organização, de qualquer empresa, é alcançar os lucros, obter lucros. Uma empresa é criada para obter ganhos. Daí que a margem de lucro é um fator crucial na tomada de decisão. Daí nós dissemos também que quem vai auxiliar o conselho de administração, quem vai auxiliar a direção ou o board team é mesmo a contabilidade analítica. A contabilidade analítica hoje em dia é um fator muito importante na tomada de qualquer decisão. E aqui podem ver muito bem na tela que nós temos duas empresas. Uma que é uma empresa comercial e outra que é uma empresa industrial. Se nós falamos de empresa, estamos a falar que a empresa tem de ter três fatores principais: recursos humanos, recursos materiais e recursos organizacionais. Quando nós estamos a falar de materiais, por exemplo, se estamos a falar de uma fábrica de água, estamos a falar dos químicos que vão sendo utilizados no próprio processo de produção, estamos a falar da própria água, estamos a falar da própria garrafa, são todos recursos materiais que são utilizados. Quando nós estamos a falar recursos humanos, estamos a falar as distintas pessoas, quer que trabalham diretamente no sistema de produção e os que trabalham diretamente no sistema de produção. Há aqueles que estão diretamente relacionados no processo de produção, estão na fábrica, então esses são trabalhadores diretos, não é? Organizacionais, estamos a nos referir de processos, estamos a referir de funcionamentos que levam ou que façam com que mais ou com menos recursos se consiga alcançar os objetivos que foram preconizados. Isso tudo dos recursos organizacionais depende muito da maneira conforme a organização está estruturada, depende muito da estratégia que ela utiliza e depende muito dos stakeholders, ou seja, todas aquelas pessoas que são direta ou indiretamente envolvidas no próprio processo da empresa. Se nós estivermos a nos referir de uma empresa industrial, então estamos a falar que é aquela empresa que tem um processo de produção mais complexo, conforme podemos ver. Por exemplo, uma empresa industrial tem a área de compras, tem a área de matéria-prima,
tem a área de produção, tem a área de produtos acabados e tem a área de venda. Ou seja, e todas essas áreas, todas essas cadeias devem estar interligadas entre si. A área de compras é aquele que está relacionado com a aquisição dos produtos. A matéria-prima geralmente está alocada a um armazém ou um estoque em que controla os produtos e, à medida e consoante uma requisição, vai cedendo este produto para a área de produção. A área de produção é aqui onde se processa, posso utilizar o pleonasmo, aqui onde se processa a produção de todo tipo de produto, independente se for a fábrica de água, que é o exemplo que eu estou a utilizar, é aqui onde ocorre a produção da água. O produto acabado é aqui onde é levado à produção depois de já ter passado pela área de produção, ou seja, verificou se o produto reúne os requisitos, tem a qualidade, cumpriu com a qualidade, então vai para os produtos acabados. Geralmente é no armazém, muitos chamam de armazém de produtos acabados. Depois, este está linkado geralmente com uma área, que é a área de vendas. Esta área de venda é que permite obter este valor monetário. Ou seja, é o fim. O fim vai cair sempre no valor monetário. Porque nós produzimos qualquer produto A, B, C, D, E. Há empresas que têm um vasto leque de produtos com a finalidade de depois vender. Quando nós estamos a falar que vai se vender, é aqui onde se obtém o valor monetário. E geralmente se podemos verificar que tudo cai aqui. Por quê? A área de compra depois também precisa desses valores monetários. Ou seja, estamos a falar que a empresa industrial tem um processo de produção muito mais complexo relativamente a uma empresa comercial. Se nós analisarmos o ciclo de produção de uma empresa comercial, quase podemos dizer, posso corrigir, quase podemos dizer que uma empresa comercial não tem ciclo de produção, porque ele compra o produto, armazena esta mercadoria e vende esta mercadoria. Ou seja, aqui o ciclo é muito complexo e é um ciclo menos exigente e menos burocrático. Na área de vendas, depois vai cair sempre com o valor monetário. Este valor monetário, que também tem uma interligação direta com a área de compras e que efetivamente leva depois a que tenhamos de novo que voltar a ter o mesmo ciclo. Isto para concluir dizer o seguinte: isto nos demonstra claramente que uma empresa industrial tem um ciclo muito complexo comparativamente a uma empresa comercial. Daí nós dizemos que não é imperioso ou não é tão importante assim que uma empresa comercial tenha uma contabilidade analítica comparativamente a uma empresa industrial. Em que nós estamos a ver que temos distintos ciclos de produção e cada ciclo de produção é um ciclo complexo. Daí que muitas das vezes cada área que nós temos da organização é que torna-se esse centro de custo. E cada centro de custo é importante saber qual é o produto que consome, a quantidade que consome e quanto é o custo que tem para consumir um determinado produto. Exemplo, podemos aqui verificar que nessas distintas áreas, a área que mais consome é a área de produção, porque é a área que absorve grande parte das matérias-primas que foram adquiridas na empresa. Se nós não tivermos o controle, ou seja, se não existir um rigor para sabermos qual foi o consumo que esta área teve, isto pode levar depois que muitas das vezes
ter seu impacto direto na formação de preços, ou seja, sabemos qual foi o custo de produção e podemos determinar a que produtos a que preço, desculpa, este produto